Hoje vamos conversar com a autora Roxane Rojo. Ela possui graduação em Letras Neolatinas, Português-Francês, Língua e Literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC de São Paulo. Fez estágio de pós-doutorado em Didática de Língua Materna em Genebra, na Suíça. Atualmente, é professora associada livre docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas, chefe do Departamento de Linguística Aplicada e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem experiência na área de linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: multiletramentos, gêneros discursivo, ensino-aprendizagem de língua portuguesa e avaliação e elaboração de materiais didáticos. Vamos começar? Quais são os principais desafios que você tem enfrentado ao longo de sua trajetória profissional? Olha, como professora, né, qualquer professor tem de saída um desafio sério, né, que é a desvalorização da educação no país, né? E o que vai de salário à condição de trabalho, tudo é muito complicado, né? Mas acho que ela me coloca tanto prazer e tal, que eu não acho desafio no mau sentido que tenha existido, né? Já fiz milhares de coisas diferentes, atualmente eu acho que eu estou numa situação das mais confortáveis, porque estou numa universidade que é mais atendida, vamos dizer assim, né? Embora todas estejam sucateadas, ainda estou no sucateamento no melhor lugar, né? Mas eu sempre desafio só se for no bom sentido, né? De sempre estar sendo colocado para mim pensar questões novas, buscar soluções para os problemas, sobretudo de educação linguística no país, tentar ensinar melhor meus alunos, formar doutores melhores, enfim. Mas acho desafiante no sentido de difícil, né? Mais difícil, um trabalho mais difícil, o trabalho com a pós-graduação. Acho que formar o pesquisador é bem mais difícil do que formar o professor, pelo menos para mim, né? Na graduação. Então, acho que é mais desafiante a formação do pesquisador, né? De resto, os desafios são todos positivos no sentido de curiosidades, né? De atualização, de buscar novos campos e tal. Perfeito. Eu ia perguntar assim, se o professor é reconhecido no Brasil na sequência, mas você... Coitado. Nossa, né? É muito complicado. Agora está piorando, né? Ainda mais, se é que é possível, né? Pois é. Enfim, mas dias melhores virão. É isso aí. Você pode me contar um pouco da experiência de ter trabalhado num presídio feminino no início da sua carreira? Tem a ver com a conversa do desafio, né? Eu acho que eu comecei já no lugar mais desafiante, no sentido de difícil de enfrentar e de lidar, que foi o primeiro lugar que eu dei aula. Eu estava no segundo ano da graduação ainda, né? Que foi no presídio feminino da capital, que ficava lá no Carandiru, né? Era desafiante em todos os sentidos, porque não dava aula de língua portuguesa, que era para que eu estava me formando. Eu dava uma espécie de auxílio de estudo para elas, para tudo, física, química, matemática, então coisa que eu tinha que aprender também junto com elas, né? Para elas prestarem madureza, né? E aí era difícil, porque elas são agressivas, né? Tinha dia que estavam com a pá virada, tinha dia que eu chegava lá, elas falavam assim, agora a gente vai começar a quebrar tudo. Eu falava, pode começar a quebrar. E sentava na mesa e ficava esperando. Sempre fui meio maluca, né? Mas fiquei nesse trabalho acho que um ano e meio, até formada. Aí prestei concurso e fui para a rede pública e achei um mingauzinho, né? Perto fui dar aula no Fundamental 2 e médio numa escolas do Tatuapé. Aí achei que estava ótimo, né? Depois de um tempo fui contratada na PUC, comecei carreira universitária e me desliguei do Fundamental e do médio, né? E, na sua opinião, que mudanças poderiam ser realizadas na grade curricular da graduação em letras?
A graduação como eu já falei, é o lugar que eu mais gosto de atuar, sobretudo no ano inicial, né? Primeiro ano que está entrando, adoro. Então, eu costumo dar as disciplinas obrigatórias de primeiro ano e depois estágio, que eu também gosto bastante de dar. Eu gosto muito de trabalhar com a formação do professor, né? Porque a formação docente muitas vezes fica a cargo da educação, né, do estágio na educação, de maneira bem desligada do curso de formação em letras mesmo, né? Então fica uma formação para o ensino muito desligada do objeto de ensino que ele vai ter, que é língua e linguagem, né? As coisas que são dadas, por exemplo, em linguística ou em teoria literária, são dadas teoricamente, não como é que eu posso tratar isso, né? Então, na Unicamp, os alunos apontam sempre, toda reunião de avaliação de curso, lacunas do tipo não poder discutir ensino de gramática, porque isso a gente da linguística aplicada não aborda. Aborda leitura, produção de texto, multiletramento, um monte de coisa, mas gramática não, né? Então, eles sempre pedem uma discussão sobre como é que isso está, como é que isso fica. Ensino de literatura, eles também demandam muito. Agora, eles fizeram um movimento grande para que seja incluído nas literaturas, literatura africana. Só para você fazer uma ideia, a literatura brasileira foi incluída há 1 ou 2 anos atrás só. Então, eu acho que assim, muitas das teorias que eles mais precisam como professores de português, tipo linguística textual, não tem como obrigatória no currículo, né? No currículo da linguística, né? Então, eu acho que o curso tinha que ser, pelo menos parcialmente pensado, né, para formar professor, se não totalmente pensado, porque, afinal, licenciatura é profissionalizante, né? Falando aproveitando esse gancho aí da formação do professor, como foi coordenar o curso de especialização para professor da rede pública? Foi muito interessante essa experiência, porque esse foi um curso que rodou entre 2011 2010 e 2012, à distância, era uma especialização à distância, destinada só a professores da rede pública do Estado de São Paulo, mas que atendeu 25% da rede, né? Cerca de quase 4.000 professores, né? Em 2 edições diferentes, né? Na primeira, acho que foram 1.000, depois 3.000, 1.500, depois 3.000, isso mesmo. E claro que nem todos formaram, né? Há uma grande evasão sempre em curso à distância, né? Mas mesmo assim foi uma experiência muito interessante para conhecer a rede, né? Eu fazia enquetes a cada início de módulo do curso para saber qual era a formação, né, desses professores. E eu tinha uma porcentagem muito alta, de 80%, 78%, um negócio assim, privadas e que não estão nem dentro de uma universidade como a Unip, por exemplo, né? Essas faculdades mesmo bem pequenininhas e tal. E a carência em certas áreas que a gente nem imagina, por exemplo, eles sabiam muito pouco de fonética, fonologia e sociolinguística, por exemplo, né? A gente acha que essas disciplinas são disciplinas fundantes da linguística toda, curso de letras vai ter. Não, né? Linguística textual, então o trabalho com oralidade era complicado, né? O trabalho, eles aprenderam muito no módulo destinado ao ensino de oral, né? Depois também a questão de gênero e linguística de texto era uma dificuldade, enfim, coisas que a gente acha que estão já incorporadas, né? Não estão. Né, essa questão dos cursos não pensarem mesmo o referencial, né, o currículo para o qual eles estão formando esse professor. Né. Então foi muito interessante para aqueles que conseguiram concluir, acabaram fazendo uns TCCs bem legais. O TCC era uma proposta de ensino, né, de gênero à escolha dele, digital ou textual, né, ou escrito. Então foi bem interessante as propostas que eles fizeram. A gente chegou a formar, acho que uns 1.800, algo assim. E durante os 8 meses que você morou lá na Suíça e fez o seu pós-doutorado em didática de língua materna, você notou muitas diferenças entre o contexto acadêmico suíço e brasileiro? E aí tem aqui uma pergunta que complementa. E entre as escolas dos 2 países também?
o contexto é bastante diferente, né, de ensino de pós-graduação, né? É um trabalho muito mais isolado do aluno, me pareceu, né? Os docentes dão sua aula e acabou-se, né? Você pode marcar uma entrevista de vez em quando e tal. Então eu ficava numa sala com outros docentes que não era exatamente meu orientador, né? No pós-doc, mas podia aproveitar e conversar, quer dizer, no fim eu aprendi muito mais com os colegas ali, né? Do que dentro do atendimento próprio do ensino mesmo na universidade, né? Agora, as escolas, essa equipe, eu fui para Genebra porque a gente tinha feito um convênio com essa equipe que a gente conheceu numa sociedade vigotskiana, né? Então, ela tinha um trabalho parecido com o que a gente fazia aqui no Brasil e alimentou bastante o trabalho no Brasil, né? A equipe de Genebra com leitura e produção de texto, sequências didáticas e tal. Eles é que faziam, né? Então, eu fui olhar muitas aplicações de sequência que eles propunham nas escolas e meu filho estudou. A escola regular lá, de ensino médio e fundamental, ela é mais rica, digamos assim. Por exemplo, ela é de período integral, manhã e tarde, né? Almoça na escola, quer dizer, fica o dia todo, então provavelmente tem muito mais disciplina e tempo de estudo, né? Do que aqui, né? Aqui é metade do tempo. Mas é uma escola muito, digamos, seletiva e pouco democrática, bem menos democrática que a nossa como escola pública, né? Eu me lembro que Genebra tem desde sempre muita imigração, né? De africanos, né, desde sempre. Agora, então, deve ter muito mais com a Europa unificada e com essas ondas migratórias por causa das guerras, né? Mas naquela época tinha muita migração de africanos, de oriental e tal. Meu filho, por exemplo, brasileiro, esses alunos, quando têm direito à escola, porque tem visto, são colocados em escolas especiais, como se fosse surdo, sabe, no Brasil, com a desculpa de que não falam francês, né? Então ela já é excludente daí, né? Talvez mais recentemente eles tenham incorporado esses estudantes em sala de aula regular, porque há uns anos atrás uma ex-aluna minha que ficou trabalhando lá, Glaís, veio ao Brasil e fez uma palestra mostrando os vídeos de sala de aula. E aí era muito engraçado, porque os loirinhos suíços estavam todos na frente da professora, assim, e atrás da professora, sentado embaixo da lousa no chão, estavam os negrinhos, né? E ela discutindo a aula naturalmente. Eu falei, Glaís, o que é esse monte de negrinho sentado aí atrás da professora? Assim? É porque eles não falam francês. Eu falei, nunca falarão, né? Porque a professora é de costas para eles, quer dizer. Não é uma escola inclusiva, né? A nossa escola é muito mais inclusiva. Certamente deve ser uma escola de melhor qualidade, porque atende muito menos gente, né? Quando eu estava em Genebra, a cidade tinha 600 mil habitantes, era menor do que Piracicaba, né? Então, é muito mais fácil atender uma rede desse tamanho do que uma rede do tamanho brasileiro, né? E aí aqui tem uma outra questão, então. Você pode sintetizar o que é a linguística aplicada e como foi fundar o primeiro programa de linguística aplicada do Brasil pela PUC? Eu não cheguei a fundar, né? Porque ele foi fundado em 73 e eu entrei no mestrado, acho que em 78, algo assim. Mas fui quase que das primeiras levas de aluno do programa de LA. A linguística aplicada, ela é uma tradição mais anglófona, né? Inglaterra e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, e nasce nos Estados Unidos e na Inglaterra pensando o ensino de língua inglesa para os povos estrangeiros, né? Ela nasce para ensino de língua estrangeira, principalmente, que foi a primeira área dela e ainda é, eu acho, das maiores, né? O ensino de língua materna começou a ser pensado na época que eu fazia mestrado e doutorado. Tinha super pouca gente trabalhando com isso ainda no Brasil, né? A maioria trabalhava com ensino de língua estrangeira.
E ela é isso, quer dizer, ela pensa as questões da linguística, né? Então ela é um ramo da linguística, dos estudos da linguagem, mas pensando nas suas aplicações, não só ensino, principalmente ensino, porque é a sua vocação de nascença, vamos dizer assim, mas também tem trabalhos com, por exemplo, linguística jurídica, né? Que é o suporte que pode ser dado à área jurídica através da análise da linguagem, dos depoimentos e tal. Tem trabalhos de linguagem e trabalho, né? Linguagem em situação de trabalho, por exemplo, as dificuldades de comunicação entre médico e paciente, né? Tem trabalhos em várias áreas. A diferença é sempre não pensar a língua e a linguagem isolada como um objeto isolado do seu funcionamento, mas no seu campo de aplicação, né? A gente vai muito a campo, quer dizer, a campo no sentido de fazer curso de formação de professor, propor curso de formação de professor, ministrar, fazer material didático para os professores, avaliar material didático, participar do PNLD, do PNBE, enfim, a gente participa das políticas públicas, né, em geral. E também, muitos de nós assessoramos escolas privadas, fazemos a pesquisa em escolas, né, em campo e tal, não tem como fazer diferente, né? Eu acho que essa é a diferença em relação aos estudos teóricos. O estudo teórico você fica com o seu objeto, você estuda lá um autor de literatura, você vai ficar com as obras desse autor, né? Então, acho que a diferença é o trabalho de campo. Agora, isso não elimina a exigência, que é geral das universidades, sobretudo públicas, né, de produção científica, de pesquisa, né, acadêmica. Então, a gente acaba fazendo as duas coisas, né. Por que você e a Jaqueline Barbosa, coautora do livro Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, publicados pela Parábola Editorial, utilizam o termo hipermodernidade e não pós-modernidade? A gente prefere, podia ser outros, né? Porque você tem uma cesta cheia de palavras para nomear a globalização, né? Pós-modernidade, alta modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, etc., né? Que é o Lipovetsky que usa a hipermodernidade. Para mim podia ser modernidade tardia, alta modernidade, para mim só não pode ser pós-modernidade, porque eu acho que a ideia de pós-modernidade tende a trazer, tem um significado que refrata aí, né, como diria o Bakhtin, de que a modernidade terminou, né? O que significa dizer para mim que o capitalismo terminou, né? Porque a modernidade começa com o aparecimento da burguesia, né? A aglomeração nas cidades, as corporações de ofício, o início do capitalismo. Então, eu acho que do mesmo jeito que você fala em média idade média, baixa idade média, alta idade média, né? Você pode dizer que nós estamos, como dizia o Milton Santos, na terceira globalização, né? Na alta modernidade. Primeira globalização seria o colonialismo, né? A segunda globalização seria o imperialismo e a terceira globalização seria a globalização mesmo, né? Então podemos falar talvez em alta modernidade, como você fala em alta idade média, né? Agora, só muda o tempo histórico se mudar o regime, né? Como mudou do feudalismo para o capitalismo. Não vejo a menor esperança no momento, né, de que deixe de ser capitalista. Então, eu acho essas análises, eu não sei, eu posso ser um pouco dinossáurica, né? Aqueles marxistas antigos, mas eu não acho muito adequado essa discussão da pós-modernidade. Então a gente foi pelo Lipovetsky porque ele deixa isso muito claro, né, como conceito de hipermodernidade. Mas a gente só entrou nesse assunto por causa da questão das tecnologias e dos multiletramentos, né, que é uma ferramenta fundamental, né, na alta modernidade ou na hipermodernidade, né. Essa parceria com a Jaqueline, que pertence aí a uma geração diferente da sua, né? Como que foi essa dupla, essa casadinha? Como que foi trabalhar com ela? Olha, a gente já se conhece há, sei lá, vamos ver, 45, 47 anos. Ela foi minha aluna de graduação, de mestrado, de doutorado, né?
e minha colega depois na PUC como professora, e agora é minha colega na Unicamp como docente, né, a partir deste ano. Então, a gente se conhece há tanto tempo e fala tão a mesma língua que é muito bom poder trabalhar com alguém que está tão perto assim, né, de aproximado em termos teóricos e tal. E ao mesmo tempo eu aprendo muito com ela, porque ela é uma geração mais nova e tem outras ideias e traz muita coisa. A gente trabalha muito em produção de material didático e de cursos, né, juntas. Então é muito interessante poder trabalhar com ela. Legal. Essa coisa de aprender, né, com uma geração mais nova, de poder trocar experiência e tudo mais, me vem uma outra questão aqui do uso das tecnologias nas salas de aulas, tecnologias digitais. O que você acha? Elas enriquecem, elas empobrecem o aprendizado? Qual que é a sua opinião? Sem dúvida enriquecem. Muito, né? Muito professor implica, né? A lei proíbe, por exemplo, celular em sala de aula, né? Proibido por lei, imagine só. Porque se pensa em celular, imagine telefone, né? Que você vai ficar falando no telefone. Mas é claro que por exemplo, como é que a gente resolveu aqui essa gravação, né? Não deu aqui, não deu ali, o celular, né? Eu acho que incomoda muito o professor, porque a tradição do ensino estabelecido é para muitos, né? Eu falo, você repete o que eu falo, não faz mais nada além disso, né? Ou o que o texto fala. Quer dizer, eu falo o que o texto fala, você repete o que eu falo, porque para repetir o que o texto fala, é mais ou menos isso, né? E quando ele tem uma ferramenta de informação na mão, de comunicação e informação, eu não vou ser a única informando lá, né? Vai ter o amigo que ele está conversando no Facebook, no WhatsApp, vai ter o Google que ele olha as coisas, vai ter... E isso é uma geração multitarefa, né? Então você tem que mudar seu estilo de ensinar. Quando eu dou multiletramento na graduação, é uma disciplina eletiva, né? Eles é que me ensinam, não sou eu é que aprendo com eles. Eu não sei nada de game, né? Game não é da minha geração. Então, nós estamos discutindo lá game, redes sociais, vídeo, AMV, animação e tal. É uma disciplina que traz muitos alunos do IA, do Instituto de Artes, de Música, de Multimeios, né? Eles é que me ensinam, eles é que sabem, né? O que é o design de game, né? O que eu trago é teoria para poder analisar algo que eles já fazem, mas eles me ensinam a fazer, né? Então, eu acho que isso implica uma mudança de pedagogia mesmo, de maneira de ensinar. Não dá para esperar que ele fique só repetindo o que eu falo, né? Ele vai aprender navegando, ele não vai aprender com meu blá blá blá, né? Então eu tenho que mudar a maneira de trabalhar o produto final do ensino, não vai ser mais texto, eu peço para eles fazerem videoaulas ou comentários em vídeo de objetos, enfim, né? Para que possa circular na internet, enfim, né? Muda tudo, eu acho. É o que a gente chama de um web currículo, né? Você tem que trabalhar com essas competências de leitura e produção que são muito diferentes da tradição do impresso, né? E você acha que seria interessante também organizar atividades com outros professores de diferentes disciplinas para motivar a interdisciplinaridade nas escolas? Com certeza, né? O que a gente defende nessa ideia de novos multiletramentos é a ideia de que, primeiro, o currículo combine o letramento da letra, do impresso, tal, que não é para ser abandonado. Evidentemente, nós vamos continuar a ler romances, a ler artigos acadêmicos, etc. Essa tecnologia não desapareceu, né? Mas que combine com o letramento digital, né? As maneiras de você funcionar na internet, por exemplo, nas redes. E aí é fatalmente interdisciplinar, né? Não tem jeito. Os autores propõem uma pedagogia, que eles chamam de pedagogia por design, uma maneira de ensinar por design, né? Que inclui trabalho colaborativo entre os membros, redistribuição em rede, publicação em rede, não limite de autoria, né?
publicação tudo em Common Creative, então, enfim, é muito diferente, como diziam os autores, a mentalidade, né, dessa geração. E você tem que formar para as duas coisas, né, para uma mentalidade e outra, né, contrastar, se possível, né, como é que a notícia circula nas redes sociais, como é que a notícia circula nos grandes jornais, né, na grande mídia, que são tecnologias diferentes, né, e que funcionam diferentemente. E como que é publicar pela Parábola Editorial? É muito gostoso. Eu fiquei muitos anos antes, é muito gostoso e eu acho que é uma editora que respeita muito o seu autor, que trata o seu autor muito bem, né? O autor e o leitor, né, na distribuição. Eu fiquei muitos anos antes em uma outra editora, que não vem ao caso dizer nome, e realmente é o paraíso, está na Parábola, né? O Marcos não só presta conta, paga tudo muito direitinho, mais do que direitinho, como ele envia todos os livros que publica para os autores, envia número suficiente para distribuir, enfim, por aí pelas bibliotecas e tal. Eu acho que é muito gostoso. Agora que ele está entrando, então, na hipermodernidade digital, eu acho que vai ficar mais gostoso ainda. Adorei essa ideia do blog, né? Então, e além disso, ele é um amor de pessoa e é muito meu amigo hoje em dia, né? Eu gosto muito do Marcos e fico espantada. Ele é uma das poucas editoras, eu viajo muito por esse Brasil, que cobre do Oiapoque ao Chuí, né? Qualquer lugar que você vai, a representação dele está lá com os livros e tal. Como é que ele consegue, com uma equipe tão pequena, eu gostaria de saber, né? Mas é muito, muito bom trabalhar com ele. Os livros que ele publica são muito interessantes, as escolhas que ele faz, enfim, eu gosto muito de estar lá. Perfeito. Roxane, você tem algo mais que você queira acrescentar, que você queira dizer para os leitores da Parábola, para as pessoas que vão nos assistir? Apenas agradecer a oportunidade de poder estar conversando no blog com os leitores, né? Desejar a eles boas leituras dos livros da Parábola, meus e dos colegas, né? E estamos aí para conversar.